E este é o nosso tema, irmãos. Eu quero começar hoje, se eu não conseguir terminar, nós vamos amanhã. Criação e evolução. Quem está com a verdade? Criação ou evolução? Aqui diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E nessa introdução eu quero ler também Atos, aqui capítulo 17. Esta é a nossa reflexão de hoje e também iremos para amanhã. Criação ou evolução. Aqui em Atos capítulo 17, o versículo 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos geração. Então Paulo aqui está no Areópago e ele aqui vê um altar ao Deus desconhecido e ele então coloca para aqueles atenienses que o Deus que ele estava lhes apresentando era aquele Deus que tinha um altar lá, o Deus desconhecido. Esta é a nossa reflexão. Você é evolucionista ou você é criacionista? Irmãos, a busca das origens do universo é uma coisa muito antiga. Como tudo começou, de onde viemos? Há uma pergunta aí. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde irei? O que devo fazer? Essas perguntas, desde o início, os tempos mais primeiros, várias culturas tentaram explicar a origem das coisas. Os povos antigos primitivos têm as lendas, ou tinham as suas lendas da criação, lendas das origens de tudo que chamamos cosmogonia, para explicar como tudo veio, como tudo passou a existir. Os filósofos gregos, também durante séculos, eles debateram sobre esta questão da origem de todas as coisas. Haviam aqueles que defendiam que a matéria sempre existiu. Uma coisa tem que ser eterna, alguma coisa tem que ter sempre existido, se não for Deus, é a matéria. Alguns, então, defendiam a existência da matéria como um elemento eterno. E aí, então, vemos o contraste entre a filosofia de Platão, né? Aquele antigo filósofo grego lá, que nós estudamos sobre ele, o Platão, você que fez filosofia, e ele dizia o seguinte, que antigamente veio um Deus que ele chamava de demiurgo, que colocou ordem no caos, que havia dado origem ao universo, às coisas, como nós aí vimos existir, todas as coisas aí. Então, você que fez filosofia, deve ter estudado sobre isso, né, aí na faculdade. Só que é interessante que teorias modernas esquecem, então, essas lendas aí e tentam, através da ciência, detectar a origem de todas as coisas. A ciência tenta explicar como nós chegamos onde chegamos, o que somos, de onde viemos, como foi que tudo isso aconteceu. Muitas teorias, meus irmãos e irmãs, ei, você que estuda a Bíblia, você que pensa, muitas teorias foram forjadas, e dentre elas, a mais famosa, a teoria de Big Bang. O que é a teoria de Big Bang? Diz que
havia lá um ponto minúsculo de partícula condensada, explodiu, e os pedaços se espalharam há milhões de anos passados pelo espaço e continua voando, se separando com toda a velocidade. Essa é a teoria, então, de Big Bang. E por um acaso, uma dessas partículas encontrou condições ideais e assim surgiu o planeta Terra, com condições habitáveis de vida. E aí, neste planeta com condições habitáveis de vida, neste planetinha, por combinações de acaso e circunstâncias, surgiu o ser vivo, de onde, através de um processo aleatório de mutações e por um período de milhões e milhões e milhões de anos, a vida passou a se tornar complexa, partindo de um elemento simples, de um ser extremamente simples. E esta complexidade veio a acontecer. Esta é a teoria, então, de Big Bang. Entende? Esta é apenas uma teoria entre muitas outras que a ciência tenta explicar. Eu quero dizer desde já que nós não, como cristãos, como criacionistas, como povo que teme e conhece a Bíblia, nós não desprezamos a ciência, né? Não desprezamos em todos os aspectos. Agora, o que nós estamos refletindo aqui e que devemos cuidar é porque nós temos, na verdade, essa palavra aqui, nós temos uma fé neste Deus que nos revelou Ele e nos mostra aqui quem somos, de onde viemos. Então, quero deixar claro aqui que nós não desprezamos a ciência, mas no momento que a ciência quer ir além e querer anular Deus e aquilo que a Bíblia revela, aí nós saímos fora. Então, para nós cristãos, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não há dúvida, meus irmãos, não há dúvida que tudo teve início em quem? Em Deus. Aqui diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aqui em Atos, que texto tremendo, mostra que Deus fez todas as coisas, nele movemos e existimos. Nós estamos estribados nisso, cremos que o universo teve início segundo a palavra de Deus. As visíveis, as coisas visíveis e invisíveis, nós cremos que existem e veio através de Deus, Ele que fez as coisas manifestarem. E isto é fé. A ciência lida com fatos, com coisas que ela pode duplicar no laboratório. Na verdade, tem mais a ver com filosofia, com a metafísica. A pior coisa é quando a pessoa que lida com a ciência começa a acusar-nos de obscurantistas, de ignorantes, e aí é terrível. E isso porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela nos revela que teve um ser que deu origem, criou todas as coisas que existem. Um ser incriado, que não teve origem, não teve princípio, nem tem fim. E veja, as estatísticas é que nem 2% da população mundial crê nisso que a ciência diz. Na verdade, mais de 95% da população mundial crê na existência de um Deus ou deuses. Enquanto que os ateus, na verdade, são pouquinhos, mas que fazem um barulho doido aí, né? O problema é que eles querem usar a ciência como se fosse um cavalo de Troia para contradizer, aniquilar a fé em Deus. Antes de fazer aqui alguma avaliação sobre a existência de todas as coisas da criação, precisamos fazer algumas afirmações e avaliação sobre a Bíblia. E a primeira coisa que eu quero lhes dizer, irmãos, é que a Bíblia não é um livro de ciência. Isso mesmo, a Bíblia não é um manual de ciência. A Bíblia não está escrita aqui, em uma linguagem científica. Entendeu? Não nos foi dada para fazer uma avaliação e explicação sobre o mundo, não. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o sol se levanta numa extremidade do céu e percorre toda a sua extensão e se põe no outro lado lá, entendeu? E se põe lá, aqui não está fazendo uma declaração
científica, porque se formos tomar essa declaração como declaração científica, então teríamos de dizer que o sistema é heliocêntrico, que a Terra é fixa e que o Sol que gira em torno da Terra, e não é assim. Lembra de Galileu Galileu? Então por isso que eu estou dizendo exatamente isso, porque a linguagem da Bíblia não é uma linguagem científica, irmãos, entende? Não é uma linguagem científica. Estamos estudando aqui, refletindo, hoje e amanhã, sobre esse tema, criação ou evolução. Você é um criacionista ou um evolucionista? E estou explicando que a Bíblia não está aqui, não é um manual de pesquisa, manual de ciência. A Bíblia não está escrita em linguagem científica. Entende? Na realidade, ela é uma linguagem do observador. Ela é uma linguagem de quem observa. Até hoje, em plena era científica, ainda dizemos que o Sol levanta uma extremidade lá, não é? Percorre toda a sua extensão e vai até do outro lado, até a outra extremidade, não é assim? É isso que comumente falamos, gente. Todos nós sabemos que não é a Terra que fica fixa e o Sol se move em torno dela, mas é exatamente o contrário, não é, irmãos? Agora veja bem, eu quero novamente então fechar isso aqui com vocês, que a linguagem da Bíblia não é a linguagem científica, e da mesma forma que rejeitamos o estudo do evolucionismo e de outras linhas teóricas que usam a ciência para desaprovar a criação, entende? Como Deus fez, nós também temos dificuldade quando alguns criacionistas, alguns cristãos, querem usar a Bíblia para provar determinadas coisas, forçando a Bíblia além dos seus limites. Não podemos fazê-lo. Escuta bem, irmãos. A Bíblia não foi dada numa linguagem científica, e nem o objetivo dela quis ou quer nos fornecer alguma descrição científica sobre o mundo. Escute, irmãos. O propósito da Bíblia, quando fala da natureza e do mundo, é nos dizer que viemos de Deus, que o mundo existe por causa de Deus e que tudo foi feito para a sua glória. A Bíblia revela que somos quem somos, a Bíblia revela quem somos, quem é Deus e como podemos relacionar com este Deus que criou o universo, que criou todas as coisas. Não é um manual científico. Não fica aí querendo inventar, criar argumentos científicos, tirando da Bíblia, você vai se embaralhar toda. Mas fique ligado, preste atenção. Agora, aquilo que a Bíblia afirma sobre o mundo, sobre a criação, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. E eu louvo a Deus pela graça de ter sobre mim esta iluminação. O Deus que disse de trevas resplandecerá luz, ele resplandeceu no meu coração, no seu coração, e por isso nós andamos por fé. Não pelo que vemos, mas por fé. E tem hora que a fé, nós que temos fé, muitos não vão nunca, jamais nos compreender. Nós devemos ler o relato da criação em Gênesis capítulo 1, não como lenda, folclore, ou como mito. Entendeu? Um mito fundante da nação de Israel. Ou como uma elucubração dos autores bíblicos, sendo ignorantes do modelo científico. Mas devemos ler como inspiração verdadeira das coisas que aconteceram. Precisamos ver aqui a simplicidade com que tudo foi escrito e deixado. Entende, meus irmãos? Simples. O problema é que a gente quer, muitas vezes, até mesmo os teólogos, né? Queremos aprofundar e querer explicar detalhes, e tem momentos que não havia explicação. Então, quando comparamos os relatos bíblicos com as lendas antigas dos povos antigos, que relatam como o mundo foi criado pelos deuses, o relato bíblico nos impressiona, meus irmãos. Nos impressiona, sabe por quê? Pela simplicidade, a sua pureza, a sua narrativa, em contraste com as histórias, com essas histórias, né, e lendas absurdas. O testemunho da Bíblia, como um todo,
é que Deus criou todas as coisas e que Ele é o nosso Senhor e, portanto, Ele tem todo o direito sobre nós. O que podemos resumir então aqui nessa introdução sobre a criação é o seguinte: Deus criou tudo o que existe. Não há nada que não tenha sido criado por Deus e tudo que existe teve um começo. Entende? Tudo teve um começo, é exceção de Deus, porque Ele não tem princípio nem fim, é um ser incriado. Agora, a matéria não é eterna. Não existe nenhuma substância que seja eterna. Somente Deus é eterno e somente Ele existe desde toda a eternidade. Não como preconizam os filósofos lá, que a matéria era eterna. Tudo que existe foi criado por Ele em um determinado momento da história. Você crê nisso? Outra coisa que precisamos aprender é que Deus criou tudo segundo um ato livre da sua vontade. Não porque Ele tinha necessidade. De vez em quando a gente ouve aí, né? Pregadores, até eu já errei. Porque é interessante, a gente vai aprendendo, né? E eu acho que a hombridade de um pastor quando erra, de um mestre, é chegar, olha, gente, eu errei. E isso é nobre. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar que você errou. E isso gera para aqueles que pensam mais respeito. E eu, quantas vezes eu falei isso aqui, ó. Muitos pregadores dizendo que Deus precisava de companhia, Deus precisava de relacionar, porque Deus estava só. Na verdade, Deus não precisava de companhia, Ele já tinha o Espírito Santo, a Trindade estava lá. Muitos dizem que Deus fez o homem porque Ele precisava, então, de uma companhia, porque Ele estava sozinho, mas isso não é verdade. Não tem base nas Sagradas Escrituras, porque Deus já tinha relacionamento. Ele não estava só. Ele tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era Ele, os três, a Trindade. Deus nunca precisou de ser completado. Ele não fez o homem para expressar a sua carência, a sua necessidade, a sua dependência, porque Ele estava só. Deus é Deus, gente. O Deus da Bíblia é um Deus pleno, satisfeito em si mesmo. Eu não precisava, ou melhor, Ele não precisava de nada. Ele criou tudo, Ele não precisava de você nem de mim. Deus criou porque Ele quis isso, foi um ato de sua vontade. A Bíblia deixa isso muito claro. Este Deus autossuficiente, satisfeito, feliz, completo, realizado, pleno em si mesmo, Ele resolveu que Ele ia criar tudo. E assim Ele determinou. E tudo que existe foi feito para a glória dEle e segundo a sua vontade. Isso é magnífico, gente. Outra coisa, Deus criou todas as coisas do nada. Não usou matéria, não usou alguma matéria pré-existente. Deus criou tudo pela sua palavra de poder. Na verdade, na teologia a gente fala, né? Pelo fiat de Deus, tudo veio a existir. Pela sua palavra de ordem. Outra coisa, Ele criou tudo para a sua glória, para a manifestação do seu poder e para proveito do homem. Ele aprova resolveu criar a sua imagem e semelhança. E isso Ele fez só conosco, seres em imagem e semelhança dEle. E por último, o mundo que hoje existe é essencialmente o mesmo, tal como Ele criou. Está ouvindo aí? Qual a reflexão nossa hoje? Criação e evolução. Hoje e amanhã, criação e evolução. Você é criacionista ou evolucionista? Então, o mundo que existe é essencialmente o mesmo, tal como Ele criou. Neste ponto aqui, os evolucionistas nos acusam de fixismo. O que significa isso aí, fixismo? E na verdade, os evolucionistas eles dizem que diante disso nada mudou desde quando tudo foi criado. E não é assim a ideia nossa, né? Não é assim a ideia como eles dizem, como eles acusam a gente. Nós, como criacionistas, cremos que a geografia mudou, foi alterada. Que as atividades vulcânicas, né, fizeram com que aquela região mudasse. Nós cremos que aconteceram atividades sísmicas. Isso tudo fez com que mudasse as catástrofes, né, da natureza, que mudasse a geografia. Não é que surgiram novas espécies. Sabemos que muitas espécies extinguiram. Sabemos que muitas espécies foram se adaptando. Surgiram variedades dentro da mesma espécie.
cremos que existiam os dinossauros, cremos que existiram grandes seres que hoje estão em extinção, não é? Nós não aceitamos qualquer teoria ou ideia, pressuposto até teológica, que venham negar os pontos que eu acabei de dizer aqui, irmãos. Então o mundo que hoje existe é essencialmente o mesmo. Não houve uma evolução no mundo, não houve. Na Terra, não foi evoluindo, é o mesmo. Então, eu volto a dizer, qualquer teoria ou ideia, pressuposto, até teológico, que venha negar tudo o que eu disse antes, que Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas para a sua glória, sabe, irmãos, eu não teria nem dificuldade, eu acho que nós não temos tanta dificuldade quanto aos métodos do evolucionismo. O problema é que o evolucionismo, no final, usa os seus métodos científicos para negar a existência de Deus ou a ação de Deus no mundo. Aí é um problema para nós que cremos neste Deus criador dos céus, da terra e da raça humana, e tudo que aí está, Deus age no mundo, Ele está ativo, Ele fez tudo. Então, o problema do evolucionismo é que eles tentam usar as suas teses, os seus argumentos científicos para provar que Deus não existe e que Deus está, se existe, Ele está inerte. Então escute, Deus continua ativo. Eu gosto de Francis Schaeffer, quando ele escreveu aquele livro, O Deus que Intervém. Deus está intervindo, agindo, Ele age. Entendeu, irmãos? E eu quero que os irmãos e irmãs reflitam bem quanto à importância da doutrina da criação para o cristianismo. Nós temos de refletir sobre isso. Tem muitos irmãos, inclusive, que estão dispostos, sabe, a abrir mão da doutrina da criação para acomodar a sua crença, as teses supostamente científicas do evolucionismo. E aí eu quero chamar a atenção para os evolucionistas teístas, sabia? Que tem hoje crentes, cristãos, teólogos, que querem fazer aí que são evolucionistas. E quem são os evolucionistas teístas? Quem são? São aquelas pessoas que querem manter, por um lado, a ideia de que a evolução existe e que houve um Big Bang, houve um ancestral comum e que através de milhões e milhões de anos a vida veio a existir de forma complexa. Mas aí eles querem também afirmar que é Deus que está no controle de todas as coisas e que Deus usou a evolução para ter a complexidade de tudo que há ao nosso redor. E isso é um problema. Esses teístas evolucionistas creem em Deus, creem na Bíblia, mas dão a jeito. Isso é um problema, e tem outros mais. Olha, sabe o que acontece? Os evolucionistas acabam morrendo de rir dos evolucionistas teístas, sabe? Dizendo que isso é uma incompatibilidade irreconciliável entre o evolucionismo e a crença num Deus. Isto porque um dos pilares da teoria evolucionista, dos evolucionistas, é as mudanças aleatórias, as chamadas as mutações randômicas, sabe? Então escute bem, os evolucionistas morrem de rir daqueles crentes, daqueles cristãos teístas, evolucionistas, que querem dar um jeito. Eles morrem de rir. Por quê? Porque um dos pilares da teoria evolucionista é exatamente as mutações aleatórias. As mutações aleatórias são chamadas as mutações randômicas, acontecidas por acaso. Quando você coloca, então, um Deus na equação, aí você tira a ideia de acaso. Aí você tem de colocar a ideia de propósito na maneira como as coisas aconteceram. E aí os evolucionistas morrem de rir dos teístas evolucionistas, porque não tem condições. E assim também os criacionistas. Olha um pouco meio de lado para esses irmãos teístas evolucionistas, porque quando você vê o evolucionismo, as complexidades da vida, o que eles vão fazer com o relato de Gênesis? Quando nós olhamos aqui para Gênesis, irmãos, o relato aqui de Gênesis é tão claro. Olha o que diz aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra, e aqui a narrativa mostra como ele fez todas as coisas, em determinados períodos de tempo, nos dias em que, aqui está falando, foram mencionados os dias aqui. Aí depois diz que ele criou o
o homem, em um determinado momento, ele tomou da árvore da vida aqui, comeu do fruto, Deus determinou que eles não comessem, mostra que o homem caiu de um estado de inocência que ele havia sido criado, e o homem tornou-se então um pecador. Olha bem, irmãos, os evolucionistas teístas, eles olham para o relato de Gênesis, e aí eles vão ter que negar a historicidade. Não tem como, é isso aí mesmo, igual os evolucionistas dizem. E riem dos teístas evolucionistas. Não tem como, como é que fala? Juntar essas coisas. Então, primeiro, eles vão ter que negar que Deus criou o mundo, como está escrito aqui em Gênesis. Depois, segundo eles, vão ter que negar que houve um Adão literal. É claro, um evolucionista teísta, ele não pode acreditar em um Adão literal e não pode crer, não pode crer numa pessoa chamada Adão e que tinha uma mulher chamada Eva e que eles foram criados por Deus. Eles não podem. E muito menos os teístas evolucionistas jamais poderão crer que houve um momento que aquele casal desobedeceu a Deus e teve as consequências dessa desobediência. Eles vão ter que fazer o que quando aquele momento que a Bíblia diz que era o momento da queda. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós estamos falando aqui de criacionismo e evolucionista. E estamos tratando aqui especificamente dos teístas evolucionistas. Aqueles irmãos que creem e querem, na verdade, crerem em Deus, crerem na Bíblia e também no evolucionismo. Então eles vão ter que anular isso aqui. O que eles vão fazer quando o homem caiu? Eles terão de dizer que o macaco ganhou consciência moral, que passou um certo momento, ele começou a entender o que é certo, o que é errado, e aí ele passou a raciocinar. Então, veja que isso aqui que a Bíblia mostra sobre a queda, o evolucionista teísta vai dizer que foi o momento que o humanoide se tornou Homo sapiens. Ele passou a ser inteligente, passou a ter consciência moral. Entende? Então, quando os evolucionistas teístas chegam em Gênesis, eles quebram toda esta plausibilidade. Então, não tem como ser teísta e evolucionista, gente. Ou a pessoa é criacionista ou é evolucionista. Não se mistura. É a mesma coisa de querer misturar água com óleo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não se mistura. Isso leva a perguntas e não vai ter respostas e vai bagunçar. E é isso que muitos se perdem. As pessoas querem ser muito simpáticos, sabe? E eu quero falar aqui, meu irmão, terá um momento em nossas vidas, situações, ocasiões, queridos, que nós não podemos abrir mão da nossa fé. Vai ter momento que você vai respeitar uma pessoa ali, naquele aspecto religioso, mas vai ter momento que você vai falar assim, não, eu não creio nisso. A minha Bíblia, a palavra de Deus é diferente. E vai ter momento que você vai morrer pela fé que você creu, Sim ou não? Então estou explicando aqui, gente, sobre o teísta evolucionista. O nosso tema hoje e amanhã é sobre criação ou evolução. Você é criacionista ou evolucionista? Então não tem como quebrar isso aqui, Veja bem, irmã, os teístas evolucionistas estão dispostos a anularem, a deixarem de lado os 3 primeiros capítulos aqui de Gênesis para acomodar a fé cristã deles. O cristão não tem como ser cristão e ser evolucionista. E isso é uma aberração, isso é uma estupidez. Não tem como negociar esses 3 capítulos aqui para tentar entender ou ser flexível com os evolucionistas. Ou a pessoa, eu volto a dizer, gente, ou você é um criacionista ou você é um evolucionista. Não tem como abrir mão. Não tem como acomodar nossa fé cristã às teses, às reivindicações, às supostas reivindicações infalíveis da ciência. E eu quero falar aqui, ainda nessa caminhada, da importância da doutrina da criação, do criacionismo, para nós que cremos nesta palavra aqui. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, a doutrina da criação é o conceito mais básico
do criacionismo. E essa doutrina, este ensino está aqui nos primeiros capítulos de Gênesis. Eu volto a dizer, aqui diz, criou o mundo. Deus criou o mundo. No capítulo 3 também fala, este Deus que criou o mundo e tudo que nele existe, conforme introduzimos e lemos aqui em Atos, este Deus deve ser buscado pelas suas criaturas que dependem dele. Nós dependemos de Deus. E é diferente até diante de alguns pregadores que ficam aí pregando um evangelho no qual não é evangelho. Olha, o sistema evolucionista é fechado. E não há interferência de Deus. Quando nós lemos aqui em Gênesis e em toda a Bíblia, mostra um Deus que fez o mundo, fez o homem, e ele interage com este mundo e com as suas criaturas que ele fez. É um Deus que interfere na história, ele vê, ele age, ele está presente. Quando nós cantamos, entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com minhas estruturas, significa que esse Deus que nós estamos cantando e estamos pedindo a ele, é um Deus que tem poder para fazê-lo. Senão não teria motivação, sentido em orarmos, irmãos. Na visão evolucionista e teísta evolucionista, Deus não interfere nos afazeres humanos. O sobrenatural não invade a história. E eu quero dizer aos irmãos, Deus interfere, irmãos. Aí eu quero desafiar você que é crente presbiteriano, você que é presbiteriano, que crê na predestinação, que eu também creio. Esse dia os irmãos perguntam, para que orar, pastor? Para que orar? Sendo que Deus já determinou tudo. E quem falou com você? Quem falou com você que este Deus que determinou tudo, você sabe o que ele determinou? Você é pobre, minha filha. Você fica querendo questionar o Criador, seu papel é orar. Ele mandou orar. Ora. E a vontade dele vai ser estabelecida. Mas se eu vou orar, ele já tem a vontade dele já? Eu falei com ela bem ríspido. Minha filha, você é serva. O que o vaso de barro quer questionar com o oleiro? Ele é o oleiro por excelência, ele fez tudo. Nós não podemos prescrutar os caminhos dele. Nós não podemos penetrar nos arcanos dele. Vai orar, irmã. Vai orar pedindo a Deus para que Deus possa mudar a história do teu marido, mudar a tua casa, mudar a tua vida, para que Deus possa mover. Eu, como presbiteriano que creio na predestinação, na soberania de Deus, ele está movendo. Mas Deus está contando dentro do projeto dele soberano, o Deus que predestinou, que determinou todas as coisas, dentro disso tudo aí, já estava inserido a minha oração e a sua oração. E falei com ela, então você vai ficar pro cantinho lá, irmã, vai orar. Ah, não tem minha irmã, não tem vai orar. Mas não tem se ele não, vai orar. Porque Deus, ele intervém. E se ele não intervir? É porque ele não quis intervir. Então não vou orar não. O problema é você vai ficar angustiada, triste, porque a ideia de oração também é uma ideia de comunhão com ele. É de colocarmos nossos ouvidos perto da boca dele. Isso é uma linguagem antropomórfica, né, Deus? Né, gente? Perto da boca dele, para que ele possa nos direcionar, para que nós aprendamos a deixar que ele coloque a nossa vontade dentro da vontade dele. Então Deus é um Deus que interfere na história. Ele vê, ele age, ele está presente. Entende? Veja que na doutrina da criação, como está aqui na Bíblia, ela é a base para o relacionamento pessoal com Deus, o Deus Criador. Porque se este Deus aqui da Bíblia é o Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, ele interfere neste mundo e o mantém. E nós estamos adorando, orando e falando com quem? Com quem tem o poder. Quando nós reunimos nas nossas comunidades e oramos e cantamos e adoramos a ele, irmãos, só se nós fôssemos um cara de doido. Entendeu, presbiteriano? Entendeu, batista? Entendeu, assembleano? Só se nós fôssemos um bando de doidos, reunindo ali, suplicando a Deus, sabe? Nós estamos relacionando com ele e ele vai interferir. Nós não estamos, irmãos, numa terapia absurda, sem sentido, extravasando
as nossas energias acumuladas, não. Nós estamos falando com Deus que intervém. Então, amados, Deus não criou tudo e fez igual fazemos com o relógio, damos corda e pronto. Não, Deus relaciona com as suas criaturas, com a sua criação. E eu quero passar então para a segunda parte da nossa reflexão. Olha, eu quero falar uma coisa, irmãos. A doutrina da criação é a base para o monoteísmo. Todos os profetas, os escritores aqui da Bíblia, nos indica que as criaturas feitas por Deus não adorem a outros deuses, não adorem a outras divindades. A argumentação sempre foi esta. Ele é o Deus dos céus e da terra, Ele é o Criador de todas as coisas, e os ídolos são vãos ídolos, são invenção humana. Então a doutrina da criação é a base para o monoteísmo, para que adoremos somente um Deus, que no caso nós cremos na Trindade, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina é importante porque essa doutrina mostra que Deus domina sobre todos, sobre tudo. Ele tem o domínio sobre nós, Ele tem esta autoridade porque Ele nos fez, deixou leis, princípios morais para que obedeçamos e sigamos para viver segundo os propósitos dEle. Um outro problema, ou melhor, um dos problemas do naturalismo filosófico, do darwinismo, evolucionismo, é que nos deixa sem a obrigação moral. Porque se eu sou um resultado de um processo randômico, aleatório, de mutações através dos séculos, nada mais sou do que uma espécie especial privilegiada, porque tenho consciência e não existe bases para imperativos morais. Não tem uma base para dizer isso é certo, isso é errado. Não é verdade, irmãos? Estão entendendo? Ora, escute, meus irmãos. Se Deus não existe, então vale tudo. A única base que temos para a moralidade ou prática ética é um referencial fora de mim. Porque se o referencial está dentro de mim, ele se torna relativo. Porque o que é certo para mim não é certo para você. Não é certo para a pessoa lá, ó. Entendeu? O que é errado para mim, de repente, é certo para você. Então, uma das implicações do naturalismo filosófico, que é a base do darwinismo e evolucionismo, é exatamente que fica sem base para você dizer, por exemplo, que sou contra aborto, eutanásia, eliminação dos fracos, dos velhos, dos doentes, dos pobres, dos miseráveis, que não dá retorno para uma sociedade como a nossa capitalista. Não é verdade? Então, para que eu vou preocupar, por exemplo, com as baleias lá no oceano que estão em extinção? Por que eu vou preocupar com as florestas? Eu me evoluo, e para que eu vou evoluir? Eu estou evoluindo, e para que eu vou preocupar então com esses animais em extinção? Eu sou uma espécie evoluída, e que morram então as baleias, o mico lá, não é verdade? Que desapareça a Amazônia, a floresta amazônica, né? Porque eu faço parte de uma espécie dominadora e predominante, e eu vou seguindo o meu destino. Vocês estão entendendo, irmãos e irmãs? Preste atenção, qual é a base que eu tenho para poder clamar por ecologia, por misericórdia pelos velhinhos, pelos desabrigados, pelos refugiados, pelos doentes, que estão aí nos hospitais, pelas ruas. Qual é a base? Então, a rigor, os evolucionistas teriam de dizer isso. Porque a lei aí não é a sobreviver dos mais rápidos, não é sobreviver dos mais fortes. Então, que se acabe tudo para que os mais puros e os mais fortes predominam. Não é evolução? Então escute, meus irmãos, escute. Se você tirar Deus da história, aí pode tudo. Deus é um ser moral. É um ser que tem atributos que Ele colocou em mim e em você, criados à imagem e semelhança dele. Sendo assim, se você tirar Deus, então cada um se torna Deus e constrói o seu reino. E é isso que tem acontecido nesta sociedade materialista consumista. Então escute bem, amados. A base aqui está nesses capítulos iniciais de Gênesis.
E aqui estabelece que Deus é o Criador e, portanto, Ele é o legislador. O mesmo Deus que colocou ordens e princípios no mundo e tudo que há, é o mesmo Deus que colocou ordem e princípios, normas, leis. Ele rege o mundo espiritual, moral. E todos nós iremos um dia prestar contas a Ele. É o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 13. Que todas as coisas estão patentes diante de Deus e nós um dia teremos de prestar contas a Ele. A Bíblia diz em Provérbios 14:3 que os olhos de Deus estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Então escute, Ele não é um mero espectador. Porque na hora que Deus vê que o negócio está saindo da ordem, Ele intervém. Então tirar a ideia de um Deus que criou tudo, nós não temos base para nada, gente. Nem mesmo para defender o próximo, para amar o próximo. Temos ainda esses sentimentos ternos, nobres, que estão dentro de cada um de nós, porque Ele colocou. Sem Ele, sem esses sentimentos, nada teria sentido, cor, beleza. Então qual é a ideia aí? Qual é a ideia? Se não existe Deus, se a lei é do mais forte, se estamos na evolução, não é assim que eles creem? Então, para você chegar no topo da fama, do sucesso, você tem que pisar sobre tudo, todos. Esta é a lei fora. E já Deus disse que não tenho que amar. Aliás, Deus nos ensina que eu preciso de amar o meu próximo e entregar. E é por isso que nós cremos. Apesar de muitas vezes não cumprirmos aquilo que Deus coloca. Então, veja que a doutrina da criação me ensina outra coisa. Me diz que existe um sentido bom e correto para o mundo e para a existência do homem. Se nós somos um processo aleatório de mutação, ocorrido durante um longo processo de tempo, neste caso a história não tem sentido, ela é caótica e tudo acontece por acaso. Não existe um propósito na vida, não existe razão de ser, não existe uma razão para existir. É somente, olha, comer, beber e dormir. E aproveitar a vida enquanto aí você tem tempo, enquanto você pode. Só que a doutrina da criação nos fala que Deus fez o mundo, o homem, com um plano, com um propósito. E me diz que a história não acontece em círculos, como dizem os gregos. Não é um caos, como acreditavam a antiga cultura chinesa. Mas ela se move para uma consumação. Move tudo para um propósito. Há um Deus que controla tudo e tem o controle de tudo. Há um Deus que fez tudo com um comum objetivo. E isso é fé, irmãos. A existência faz sentido. A existência faz um sentido. Eu vi uma história de um rapaz que queria ser missionário e passou a vida inteira esperando Deus dar uma oportunidade para ele ir lá no meio dos índios. Lá, numa tribo lá. E finalmente ele conseguiu um treinamento missionário e foi para lá. Os índios descobriram uma tribo na África. E ele seria o primeiro a fazer contato depois de muita luta. Ele chegou naquela tribo e quando ele entrou no terreno daquela aldeia, e ele viu que aquela tribo, eles eram canibais. E ele tentou correr, não tinha mais jeito. Os índios pegaram, e aí a cena é aquela daquele moço amarrado numa estaca no meio daquela aldeia, e tinha lá um cidadão com um facão amolando, cortando as verduras, cortando a cebola. E aí tinha um caldeirão efervescendo lá, borbulhando com água. E de repente aquele índio, o chefe, o pajé, teve uma inspiração. De repente ele pediu para aquele cozinheiro cortar um pedaço da carne daquele homem, porque ele queria comer, ver se a carne era boa. E o cozinheiro olhou e disse que ia tirar da batata da perna. Chegou ali, cortou o filé, levou para o chefe da aldeia provou e fez uma cara feia. Ele disse: essa carne é horrorosa, nunca comi uma carne tão ruim como esta. E ele então manda soltar o homem: essa carne não presta, não solta esse cabra. E aí nós vimos depois o missionário correndo, voltando para sua casa, louvando a Deus pelo livramento e dizendo ao Senhor: ó Senhor, agora eu sei porque o Senhor
me deu aquela perna de borracha. Tem horas que a gente não entende algumas coisas esquisitas que nos acontecem. Talvez um dia poderemos entender, né, com a história desse missionário. O ponto da Bíblia, quando diz que Deus criou todas as coisas e que tudo existe com um propósito e Ele tem o controle de tudo e que Ele permite algumas coisas acontecerem com um fim, com um propósito. Essa é a história desse rapaz que não tinha perna, a perna de borracha. Então Deus tem um plano, um propósito para a nossa existência e para o mundo. E isso nos livra, meus irmãos e irmãs, das ideias como, por exemplo, a história se movendo em círculo. Né? Sorte, azar, acaso. Então escute, irmãos, você que é povo de Deus, nós acreditamos que Deus guia todas as coisas. Cremos que é nele que movemos e existimos, conforme que Dr. Lucas diz em Atos, e Paulo, falando ali a declaração de Paulo, quando Paulo declara aos atenienses, é o Deus que nos faz mover e existir. Então veja que falei isso aqui, para lhes mostrar a importância da doutrina da criação. Na hora que nós sacrificamos e consideramos secundária a questão de que Deus criou o mundo e que Ele é o autor de todas as coisas, aí nós tiramos a base do que é o cristianismo, nós não teremos base nenhuma para dizermos o que nós dizemos, o que nós professamos. Se nós não temos um Deus em quem podemos relacionar, um Deus que dá propósito na nossa existência, um Deus em quem havemos de prestar contas, um Deus que um dia estaremos diante dele, então se nós não temos, vai virar tudo um caos, gente. Quando nós sacrificamos a doutrina da criação, como querem os teístas evolucionistas, que eu acabei de lhes dizer, para acomodá-las as supostas reivindicações infalíveis da ciência, aí tudo muda, né? E é interessante notar que tudo muda aí, a ciência vai mudando de 30, 40, 50 anos, é terrível. Tem ideias aí que eram mantidas como infalíveis, que já caíram, foram mudadas com o tempo. Os cientistas há muito tempo pensaram que a Terra era centro do universo. Eles articulavam que o Sol rodava em torno da Terra, só que este paradigma foi mudado por outro paradigma. E um dia pode mudar, todos os paradigmas humanos podem ser transformados. Agora eu quero falar da importância da doutrina da criação para a academia. Você que está me ouvindo agora, que está fazendo um curso aí na faculdade, na universidade, sabe? Eu quero falar o seguinte, presta atenção. O cristianismo é a alma da ciência. Sabia disso? Isso mesmo. Você já parou para pensar que as ciências modernas não nasceu nas antigas civilizações? Ou civilizações, hein? Já pensou sobre isso? Como, por exemplo, na Mesopotâmia, no Egito, na Índia, na China. Gente, culturas milenares. Essas grandes culturas, por que elas não foram o berço das ciências modernas? Porque as ciências modernas foram nascer lá na Europa, cristianizada no século XVI. A partir de quê? Do humanismo, do iluminismo, da reforma protestante. Por quê? Sabe por quê? Porque nessas antigas civilizações, a relação do homem, presta atenção, irmãos, a relação do homem com a natureza era da veneração, de adoração. Todas essas culturas, China, lá na antiguidade, na Mesopotâmia antiga lá na antiguidade lá, essas culturas todas elas, na Índia, elas tinham a reverência à natureza, entende? Adoravam a natureza, eram culturas panteístas, acreditavam que a natureza era uma extensão de Deus, era o próprio Deus. Está entendendo? Quando nós referimos a essas culturas como sendo panteístas, a palavra panteísta está dizendo que tudo é Deus e Deus é tudo. Então a relação dessas pessoas com a natureza era de superstição, era de veneração à natureza. Então o que aconteceu com o cristianismo? O que aconteceu? O cristianismo veio e dessacralizou a natureza, dizendo
no princípio criou Deus os céus e a terra. O mundo não é uma extensão de Deus, e quem me ensinou isso foi o cristianismo. Deus não é o mundo e o mundo não é divino nesse sentido de que Deus é a alma do mundo. Mas o mundo existe de maneira objetiva. Fora de Deus foi criada por Deus e, portanto, a nossa atitude em relação ao mundo não é de veneração, adoração, superstição e medo, mas sim é de análise, é de aprendizado, de observação, para ver como funciona. Então está aqui, irmãos. Foi o cristianismo que trouxe aquela palavra, o que está aqui em Gênesis para o homem, ó, que o homem domine sobre a terra, use a terra para o seu proveito. Então veja, queridos e queridas, este mandato cultural do cristianismo que levou a Europa, o homem na Idade Média, no Iluminismo, a olhar para o mundo não com medo, com pavor, igual eles criam que existiam divindades para tudo. E se o homem fosse mexer com os segredos da natureza, ofendia os deuses, as divindades. Então escute, os primeiros cientistas que nos deram a ciência moderna eram todos cristãos, gente. E todos partiram de uma cosmovisão cristã do mundo. Eles queriam descobrir o mundo e examinar como é que o mundo funciona para conhecer mais a Deus. Isaac Newton, por exemplo, e tantos outros grandes cientistas, eles queriam examinar o mundo para tentar descobrir mais sobre Deus. Então veja, gente, que foi o cristianismo que nos deu a ciência moderna, por isso que ele é a alma da ciência. Porque foi esta visão de mundo que possibilitou o surgimento da ciência, esta visão do mundo é a base filosófica para pesquisa. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo, olha bem, a Bíblia me diz que Deus criou o mundo. Então, primeiro, eu creio que existe o mundo fora de mim. E você sabe que existem religiões, filosofias que dizem que não existe nada fora da cabeça da gente. Entendeu? Não existe. A visão criacionista do mundo nos diz que existe uma outra realidade concreta lá fora, além de mim, que eu possa tocar, tangível, que eu possa medir, que eu possa avaliar. Isto é uma visão cristã do mundo que possibilita o quê? A pesquisa. Outra coisa é que a visão cristã do mundo, segundo o criacionismo, diz que o mundo é bom. Na perspectiva chinesa, irmãos, nas antigas culturas chinesas, o mundo é caos, é desordem. E, portanto, impossível de ser analisado. E aí, não tem como conhecer. Mas a visão cristã diz que existe um mundo lá fora, que foi criado por Deus, e é um mundo que é regido por princípios, é regido por normas, é regido por leis, e podemos estudar o mundo. Então, sabe qual é a base da ciência? É a regularidade. É porque as coisas acontecem da mesma maneira, eu posso fazer medições, eu posso fazer predições. Esta é a base da tecnologia, inclusive. Então veja bem, irmãos e irmãs, esta ideia que as coisas acontecem da mesma maneira e eu posso fazer medições é uma dádiva do cristianismo, que diz que Deus criou o mundo como sendo uma expressão da sua vontade. Um Deus de ordem, um Deus de princípio, um Deus que colocou fundamento em tudo que existe. E vou repetir aqui então, o cristianismo é a base da ciência moderna, porque é no cristianismo que iremos encontrar, inclusive, o surgimento das grandes universidades, Oxford, Princeton, Harvard. Todas essas universidades, que são referenciais no mundo todo, foram fundadas por cristãos, irmãos. O mundo todo respeita, e estão lá. Tem ainda a Universidade Livre de Amsterdã, que é mais recente. Então estou colocando aqui, escutem, meu irmão, qual é a dificuldade com essa teoria do darwinismo, que tem 156 anos? Está aí, né? O livro A Origem das Espécies. O que acontece com a teoria como esta, que vai passar, e já tem passado já,
né? O darwinismo já está nas últimas. E você sabia que já existe o neodarwinismo? Aconteceu na década de 70, 90, e já estão planejando uma nova síntese darwinista para alguns anos, eliminando de alguns pontos, ou melhor, eliminando alguns pontos do darwinismo, e já poder ver algumas observações. Entende? Nós estamos falando com Deus que intervém. Vamos passar para a segunda parte da nossa reflexão. Eu até deveria ter feito isso aqui antes, falado, por exemplo, aqui de alguns do ateísmo, do materialismo, do dualismo, panteísmo. Então eu quero começar a falar, porque todos os sistemas filosóficos, sabe, passados, presentes, os religiosos não cristãos, basearam-se na criação ao invés do Criador. Então o ateísmo, o ateísmo nega a existência de Deus. E nós cremos em Deus. Nós vamos entender, irmãos, que já está impresso no mais íntimo do ser nosso, daí da pessoa que não tem uma aliança com Deus, já está impregnada lá essa realidade, que Deus existe. O ser humano é um ser moral, um ser que tem esse senso religioso. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, está lá. Eu gosto de Calvino, que defendia que a imagem de Deus no homem, por mais que o homem seja o pior ser, cometa os piores pecados e seja a pior ser humano, lá está. Ele foi criado ali e a imagem de Deus não foi totalmente deformada nele. O materialismo, como eu lhes disse, e a explicação de todas as experiências da vida em termos de da matéria e das leis físicas, negando a necessidade de crer em Deus como causa eficiente de todas as coisas. E é falso porque a matéria um dia começou a existir. O dualismo é o ensino que há dois princípios eternos, até mesmo dois seres divinos, um mal, outro bom, em igualdade de força e em eterna oposição mútua. É falso porque no princípio havia Deus somente. É somente pensar um pouco para refutar essa tolice. Se há eterna oposição, como pode haver harmonia na natureza, no corpo humano, no universo? Tudo teria de ser um caos sob a fúria dos deuses em guerra. Não é verdade? Agora o panteísmo, que afirma que tudo é Deus e Deus é tudo. Identificando Deus, natureza, insistindo na eternidade da matéria, e asseveram eles que a matéria pode, de si própria, originar a vida. E esse argumento é falso porque Deus estava fora de sua criação. Se Deus é tudo e tudo é Deus, então segue-se que Deus não é nada, pois nega-se a personalidade de Deus, não é? Politeísmo é o culto e a crença em muitos deuses, geralmente cada deus sendo responsável ou especializado em áreas diferentes, né? Existe a deusa do mar, a Iemanjá, deusa do amor, na antiguidade lá Vênus, deusa da fertilidade Afrodite,